Boa tarde. Edmundo solta o verbo e denuncia esquema envolvendo a Nike e a CBF na Copa do Mundo. Areia, palha e coliformes fecais. Estes eram os ingredientes do cafezinho servido na Câmara Federal, em Brasília. Cuidado na hora de vender o carro. Tem muita gente perdendo a carteira porque o novo dono não transferiu o documento para o nome dele. Estão sobrando vagas para trabalhadores qualificados em São Paulo. As empresas exigem alta qualificação profissional do futuro funcionário, mas nem sempre oferecem bons salários. A moeda japonesa se recupera da queda de ontem, mas a situação ainda é tensa no mercado internacional. 13 equipes brasileiras se classificam para as semifinais da Copa Conmebol. O Santos garantiu a vaga goleando o Liga Deportiva do Equador por 3-0. Viola fez 2. E hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aqui em São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Sport do Recife no Parque Antártica. Encontrado um animal que se acreditava extinto. O bichinho, de 45 gramas, foi descoberto na Austrália e é da família dos cangurus. O Jornal da Cultura 60 Minutos está começando agora. Mais uma declaração bombástica do atacante Edmundo. Ele acusa o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de receber propina da Nike, a patrocinadora da seleção brasileira na Copa do Mundo. Durante uma conversa informal, o atacante diz ainda que Ronaldinho era obrigado, por contrato, a jogar os 90 minutos de todas as partidas. A polêmica em torno da escalação de Ronaldinho começou pouco antes da final do Mundial. O artilheiro participou da decisão contra a França, mesmo com suspeita de ter sofrido uma convulsão horas antes da partida. No mês passado, Edmundo declarou que a Nike mantinha uma pessoa infiltrada na concentração. O repórter Cláudio Tognoli, da Rádio Jovem Pan, teve acesso à gravação da conversa informal de Edmundo. O som não é muito claro, mas confira os principais trechos. Da Nike é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa de não especificamente, não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Mas que a Nike tem uma força dentro da coisa, tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente, o presidente que levou a porcentagem da negociação. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, disse que vai pedir a gravação da conversa à Rádio Jovem Pan. Só depois de ouvir as declarações de Edmundo vai se posicionar. A Nike já havia se manifestado antes, negando qualquer influência na escalação de Ronaldinho. Ainda nesta edição, você vai ver a cobertura completa do noticiário esportivo. Filas enormes de desempregados e, ao mesmo tempo, vagas sobrando no Centro de Solidariedade ao Trabalhador em São Paulo. São cerca de 1.080 postos que exigem nível universitário. Mas a qualificação dos candidatos é bem inferior. Veja com Paulo Renato Soares. Na fila de 3.000 pessoas que se forma todos os dias no sindicato, há ex-trabalhadores de praticamente todos os ramos. Eles são parte da massa de 1.600.000 desempregados da região metropolitana de São Paulo, que, segundo o DIEESE e a Fundação SEAD, só encontram trabalho de novo depois de 8 meses e meio de procura, em média. Francisco de Assis da Silva, desempregado há apenas um mês, já descobriu o principal problema na hora de se candidatar a uma vaga. A minha escolaridade é baixa, eu reconheço, tá? Tenho consciência disso, né? Então eu quero partir para alguns cursos. Adriana Batara, de 22 anos, é formada em processamento de dados, mas só a teoria não é vantagem na hora de enfrentar a concorrência. Necessita mais experiência, mais tempo de serviço. Aí fica difícil, né? O Centro de Solidariedade ao Trabalhador da Força Sindical, criado há 20 dias, tem hoje 1.080 vagas não preenchidas porque os trabalhadores não atendem às exigências das empresas. No caso de algumas profissões, como analista de sistemas, eletricistas de linhas de telecomunicação, secretária bilíngue e técnico em informática, elas reclamam que está cada vez mais difícil encontrar alguém com o perfil ideal. O centro cadastra os interessados e encaminha para as empresas. Em média, são 3 candidatos por vaga. Edson dos Santos só foi escolhido para disputar uma vaga de fresador de ferramentaria
porque tem o primeiro grau completo e experiência de 8 anos. Eu espero que dê certo, né? Você acha que a empresa... Você vai atender todas as reivindicações da empresa? Aham. Acho que dá. As exigências só aumentam, mas os salários não. Estas fichas são de 31 candidatos reprovados para uma vaga de escriturário num banco. A escolaridade exigida era nível universitário, no mínimo 3º grau incompleto. E o salário, R$ 515. As empresas têm exagerado. Aqui nós tem aparecido exemplos de empresas que exige e não paga nada, paga muito pouco. E aí a situação é que as pessoas não vão. Ninguém vai ter tanta qualificação para ganhar R$200, R$150, salário mínimo, aí não dá. O Centro de Solidariedade ao Trabalhador já conseguiu empregar 2.500 pessoas, apesar de todas as exigências. Os interessados em disputar uma vaga devem procurar a Força Sindical na Rua Galvão Bueno, 782, na Liberdade, região central de São Paulo, das 7 da manhã às 6 da tarde. Levar RG, SIC, carteira profissional e comprovante de residência. Paulo Renato Soares, 60 minutos. A sala do cafezinho na Câmara dos Deputados não tem dado quórum. Exame do Instituto Adolfo Lutz concluiu que o café da marca Belém, servido aos parlamentares, é um dos piores do mercado. A fábrica do produto fica em Uberaba, Minas Gerais, e não passa pelo controle de qualidade. Veja com o repórter Anderson Marcoverde. A notícia deixou vazia a sala do cafezinho na Câmara dos Deputados. Exames mostraram que o café servido em todas as dependências contém em cada grama 5% de terra e 24% de outras impurezas, incluindo coliforme fecal. O diretor-geral da Câmara disse que o fornecimento da marca Café Belém já foi suspenso e todas as providências foram tomadas. O diretor de política cafeeira do Ministério da Indústria e Comércio informou que o Café Belém não tem o selo de pureza da ABIC. Segundo ele, problemas como o da Câmara dos Deputados podem acontecer com qualquer um que não exigir este certificado. Se um café de tão má qualidade foi parar na Câmara dos Deputados, o consumidor deve estar se perguntando o que pode acontecer com ele, quais os cuidados que devem ser tomados para evitar este tipo de problema. Realmente não tem controle assim de qualidade, né? Mas tem que tomar, a gente gosta, né? Vender um carro sem garantir a transferência do veículo pode trazer muita dor de cabeça para o antigo dono. Além de responder pelos problemas causados por quem comprou o carro, o vendedor vai ficar também com os pontos de eventuais multas. O vídeo-repórter Marcelo Novaes esteve no Detran, em São Paulo, e registrou 2 casos como esse. Da implantação do novo Código Brasileiro de Trânsito até agora, o Detran de São Paulo apreendeu 39 carteiras de habilitação de motoristas que ultrapassaram o limite de 20 pontos no seu prontuário. Desses 39, pelo menos 2 casos de difícil solução. Motoristas que venderam seu carro, mas não efetuaram a transferência do veículo para os atuais donos. A conclusão: os pontos das multas praticadas pelos novos proprietários acabaram incidindo sobre o prontuário dos antigos donos dos veículos. Eu vou conversar com o diretor da divisão de registro e licenciamento aqui do Detran para saber o que vai acontecer agora com esses motoristas. Com certeza houve já uma sindicância prévia para verificar isso aí, e se não houve a possibilidade de se identificar o condutor desse veículo, o antigo proprietário responde solidariamente. Nesse caso, pode até perder a carteira? Com certeza. Todas as implicações da lei, ele estará sujeito. O que tem que fazer o motorista? O que ele tem que prestar atenção na hora da transferência do seu veículo? Havendo transferência de veículo, o usuário tem 30 dias para comunicar ao Detran, através do envio da cópia autenticada do recibo de compra e venda, que o veículo mudou de dono. A comunicação eliminará a sanção eventual que ele possa sofrer. Agora, se o motorista deixar os 30 dias, deixar de fazer esse aviso nos 30 dias? Passando 30 dias, será cobrada uma taxa do usuário, que é R$ 9,21, uma vez que haverá uma contraprestação de serviço aí em garantia do próprio usuário. Isto é, verificando que o veículo não foi transferido nos 30 dias a partir da venda, nós faremos o bloqueio por falta de transferência desse veículo no nosso sistema. Isso implicará para o comprador uma multa de 1% do valor do veículo e isentará o antigo vendedor, o antigo proprietário de qualquer sanção
administrativa. Vídeo repórter Marcelo Novaes para os 60 Minutos. A Pontifícia Universidade Católica expulsa, suspende e adverte 21 alunos que participaram de trotes violentos no começo do ano. Entre os punidos com suspensão estão 2 envolvidos no recente caso de queimadura do aluno Rodrigo Piscini. São os estudantes Rodrigo Martinelli, o Boi, e Marcelo Tiesi, o Igor. Além deles, o médico residente Leandro Oliveira Pinho participou da maratona alcoólica, ateando fogo a um aluno que teve queimaduras de 3º grau. Está conosco o reitor da PUC, Antônio Carlos Ronca, para comentar o assunto. Boa tarde, reitor. Boa tarde. A gente tem a impressão que se esses meninos tivessem sido punidos um pouquinho antes, uma semana antes talvez, não tivesse acontecido esse incidente queimando um outro aluno na universidade. O que acontece lá? Olha, nós temos tomado todas as providências para evitar esse tipo de barbárie. No começo do ano, infelizmente, mais uma vez, nós tivemos uma situação de trote dado por veteranos aos calouros. O trote termina em 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos. A partir de 13 de maio, não acontecem mais trotes. Então nós, quando soubemos, procurados que fomos por pais de alunos desesperados, denunciando um grupo pequeno de alunos, a universidade lá tem 780 alunos. Os envolvidos não chegam a 20 neste caso. E os mais graves são 7 que foram expulsos. Então, quando eu tomei conhecimento da gravidade das coisas que eram apontadas, pais de alunos que pediam proteção aos filhos, porque os filhos estavam sendo ameaçados por trotes violentos. Imediatamente instalei um processo administrativo. O processo administrativo, pelo nosso estatuto, tem todo um rigor processual. Tem que se dar direito de defesa aos alunos. Eles constituíram advogados. Todos tiveram advogados presenciando todos os atos. A partir daí, todas as testemunhas foram ouvidas. E a comissão apresentou para mim um relatório. Esse relatório são 5 volumes. Quer dizer, então, na verdade, foi todo o tempo necessário. Foi todo o tempo necessário, porque isso não foi um ato meu, arbitrário. Não, foi feito um processo administrativo com uma comissão, um membro do Ministério Público, o professor Antônio Carlos da Ponte, promotor que presidiu a comissão. Então, depois disso, tem que passar pelo jurídico para examinar tudo isso. Mas agora, reitor, então, vindo para esse caso que aconteceu aí no final de semana que passou, quer dizer, vai levar esse tempo todo para se concluir um processo interno de novo? Não, porque este caso é mais rápido, porque neste caso do trote, eram muitos alunos envolvidos, muitas testemunhas para serem ouvidas. Neste são poucos, são 3, pelo menos até agora, os suspeitos, Então, é um processo com rito muito mais sumário. Eu já determinei uma averiguação preliminar e esse processo, em no máximo 20 dias, estará concluído. Tá certo. Em cima desses 2 alunos, o Rodrigo Martinelli e o Marcelo Tiesi, que são reincidentes, pelo que a gente está vendo, quer dizer, o que pode acontecer com eles agora? Eles foram suspensos por aquele trote lá do começo do ano. Agora eles participaram de uma brincadeira de extremo mau gosto que queimou um aluno. Quer dizer, o que pode acontecer com eles agora? Olha, isso vai depender da análise que eu fizer dos autos que me chegarem. Eu não posso prejulgar neste momento. Vai depender de tudo aquilo que for apontado pelo processo. Agora, se efetivamente eles tiverem uma responsabilidade que lhes está sendo imputada pela imprensa e pelo boletim de ocorrência que eu tive a oportunidade de ler, se eles tiverem uma participação no trote, nessa brincadeira, entre aspas, eles serão punidos. O que assusta é que são todos ou estudantes de medicina, inclusive tem um deles que já se formou, que é o Leandro. Quer dizer, por que jovens que se preparam para cuidar da vida dos outros são tão violentos dentro da universidade? O que acontece na Faculdade de Medicina de Sorocaba? Olha, esse é um problema que afeta não só a Faculdade de Medicina de Sorocaba, mas afeta algumas outras faculdades de medicina, e é um problema que eu tenho algumas possíveis explicações. Primeiro, eu repito, é um grupo pequeno. Eles entram num vestibular extremamente concorrido. Eles passam num curso que tem um status na sociedade. Eles passam a ter um comportamento de onipotência, de impunidade, que eles podem tudo. E muitas vezes pessoas que não têm um equilíbrio necessário, que moram longe da família, que vão para uma república, perdem inclusive censura, perdem um superego, quer dizer, eles deixam de ter comportamentos básicos do ser humano, em função de toda essa circunstância que eles vivem. E passam dentro de um comportamento de grupo. Essa maratona, por exemplo, é um comportamento que participaram 50, 60 alunos.
né, em que eles eram obrigados a beber pinga. Até cair. Até cair, tá certo? Então eles estavam alcoolizados. Você também tem um comportamento de grupo aí presente que estimula isso, né? Então nós temos que tomar, a meu ver, duas medidas sérias nesse caso. Primeiro, uma medida punitiva. A punição, ela tem um caráter pedagógico. Eu só vou permitir que esses indivíduos se regenerem se eles perceberem que os atos deles têm consequências, né, e que não são impunes. Então a punição tem um caráter pedagógico. E segundo, eu acho que nós temos que tomar, e estamos tomando já há alguns anos, medidas educacionais. Nós temos que fazer um trabalho sério, principalmente aí com os professores das faculdades de medicina lá, para que determinados valores, como respeito à dignidade humana, justiça, solidariedade, o próprio conceito de dignidade, de direitos humanos, sejam muito respeitados. Tá certo, reitor. Muito obrigada, senhor, pela participação nos 60 minutos, esperando que trotes ou brincadeiras desse tipo não aconteçam mais na PUC de Sorocaba. Obrigada. Adelene. Ameaças de novos atentados obrigam os Estados Unidos a reforçar a segurança em suas embaixadas. O número de mortos nas explosões provocadas na última sexta-feira, no Quênia e na Tanzânia, subiu para 258. Entre eles está a norte-americana Rose, que ficou presa nos escombros. Rose se comunicava através de aparelhos sofisticados. As equipes de resgate não têm mais esperança de encontrar sobreviventes. A polícia interroga 14 estrangeiros, suspeitos de serem os autores dos atentados. O Departamento de Estado norte-americano mandou redobrar a segurança nas embaixadas do Egito, Iêmen e Malásia. O prédio de Kuala Lumpur, capital da Malásia, vai receber uma atenção especial. O governo dos Estados Unidos recebeu informações de um possível ataque terrorista. Até segunda ordem, o trabalho dos diplomatas da Malásia está suspenso. Os cidadãos americanos que vivem no país foram informados que devem fazer caminhos diferentes para casa ou trabalho, evitando emboscadas. Encontrado na Austrália, um pequeno animal que muitos cientistas acreditavam estar extinto. O bichinho é, no mínimo, curioso e vive se escondendo nas areias do deserto. Os aborígenes do oeste da Austrália conseguiram encontrar o bichinho com a ajuda de um cachorro. O animal, que pesa 45 gramas, é da família dos marsupiais. Vive debaixo da terra porque é surdo e cego. A qualquer sinal de perigo, ele se esconde rapidinho. As unhas compridas fazem do animal um excelente cavador de buracos. Ele agora tem tratamento especial. A todo momento, recebe um banquete feito com seu prato predileto: larvas de inseto. Você pode mandar sugestões e críticas para os 60 Minutos através da internet. O e-mail do nosso jornal é 60min@tvcultura.com.br. Além da internet, você tem também à disposição o fax do telespectador. Nosso número é 011, o prefixo de São Paulo, 3874-3454. 011-3874-3454. A seguir, contusão pode deixar Raí fora do time do São Paulo por 2 semanas. Rodada do Campeonato Brasileiro movimenta todas as torcidas. 3 times brasileiros vão às semifinais da Conmebol. Um deles é o Santos, que derrotou o Liga Deportiva do Equador com 2 gols de Viola. Três times brasileiros estão nas semifinais da Conmebol. O Atlético Mineiro e Sampaio Corrêa passaram apertado pelos adversários, mas o Santos goleou na Vila Belmiro. O Santos recebeu o Liga Deportiva do Equador. Claudio Miro abriu o placar aos 9 minutos. Os equatorianos deram espaço e Viola aproveitou. O artilheiro marcou 2 gols e fechou o placar. Santos 3, Liga Deportiva 0. Agora, o Santos enfrenta, na semifinal, o Sampaio Corrêa. O time do Maranhão passou pelo Quíndio da Colômbia por 1-0, gol de Paulo Roberto.
A outra semifinal é entre Atlético Mineiro e Rosário Central, da Argentina. O time brasileiro garantiu a vaga ao vencer o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 1-0, gol de Valdir, ontem à noite no Mineirão. Começa hoje a decisão da Taça Libertadores da América. A primeira partida entre Vasco e Barcelona, do Equador, acontece às 9 da noite, no estádio de São Januário, no Rio. O time brasileiro busca o título mais importante da história do clube, no ano que completa o centenário de fundação. A partida de volta está marcada para o dia 26, em Quito. A seleção brasileira vai jogar para frente. A promessa é do novo técnico Vanderlei Luxemburgo, que também garante, enquanto ele mandar no time, não haverá privilégios. O importante é a qualidade profissional e não patota. Patota não existe, você tem que levar porque o cara é livre. Você tem que levar um bom profissional de qualidade para desenvolver um trabalho. Eu acho que o futebol brasileiro, a característica do atleta brasileiro, ela é ofensiva. Ela é agressiva, ela é um futebol que você não consegue controlar a impetuosidade, a genialidade, a qualidade, a habilidade. Então você tem que incentivar isso com responsabilidade, de saber que todos têm compromisso tático, com a marcação, mas sem mudar a característica nossa. Acho que isso pertence ao futebol brasileiro. E hoje à noite, Vanderlei Luxemburgo dirige mais uma vez o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O líder do campeonato enfrenta o Coritiba, às 8h30 da noite, em Curitiba. Além de ter o técnico da seleção brasileira como comandante, o Corinthians leva para o Couto Pereira uma bagagem de peso. Nas 4 partidas que disputou até agora, ganhou todas. Tem o artilheiro, o melhor ataque e a melhor defesa. Durante o treino em Curitiba, Vanderlei Luxemburgo passou aos seus jogadores a mesma receita dos jogos anteriores para a partida de hoje. É preciso explorar a velocidade para encontrar os matadores Edilson e Marcelinho de frente para o gol. À noite tem Sport Recife e Palmeiras no Parque Antártica, em São Paulo. O técnico Luiz Felipe Scolari pede muita atenção ao time, porque além da boa campanha do Sport, o Palmeiras está com 6 desfalques. Pois é, além dos desfalques, o Palmeiras recebe hoje o Sport de Recife, preocupado com o fantasma dos visitantes. Nas 46 partidas disputadas até agora no Brasileiro, os times de fora ganharam 16 e empataram 14. O repórter Paulo Renato Soares acompanha o Sport Recife, que está no Hotel Planalto, no centro de São Paulo. Boa tarde, Paulo Renato. Boa tarde, Maria. Nós estamos no hotel aqui, você já disse, na região central de São Paulo, onde o time do Sport Recife está concentrado. O pessoal está almoçando e antes de falar com eles, a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha no cardápio. Aqui, ó, a gente vê paio, linguiça, língua, costela. Bom, mas essa parte aqui está proibida para eles, viu? O cardápio dos jogadores é bem mais leve. Tem aqui, ó, arroz, um franguinho ali grelhado, muita salada. Aqui a gente, deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Tem aí, ó, panqueca e uma lasanha ali que deve ser bem light. E salada à vontade. Batata frita parece que não pode não. Tem um médico aqui que não deixa ninguém comer comida pesada aqui. Bem, mas o Sport fez uma boa campanha até agora. Em 4 jogos, 3 vitórias, só uma derrota. O tropeço foi domingo contra o Goiás. E se o Palmeiras está desfalcado, que se cuide, o time pernambucano vem com tudo. Nem mesmo o meia Jackson, uma das estrelas do time, que sofreu uma pancada no último jogo, deve ficar de fora. Time completo e com um esquema tático um pouquinho diferente. O técnico Mauro Fernandes, que está aqui ao nosso lado, quer evitar que o Palmeiras cruze bolas altas na área e possa aproveitar a altura dos zagueiros, Júnior Baiano e Kleber. Marcação forte nas laterais hoje? A marcação forte ela tem que ser em toda a equipe do Palmeiras. É uma grande equipe, né? Jogadores todos eles a nível de seleção brasileira. Além do mais, tem a inteligência do Luiz Felipe, né? Que é um grande treinador, né? Matreiro como sempre, né? Então ele sabe mexer com o brilho dos seus jogadores. Mas o Sport está tranquilo, com o pensamento só de conseguir uma vitória. O Felipe disse que o Sport é o favorito hoje. Olha, eu nunca vou dizer que a minha equipe é favorita contra o adversário, né? Mas o Luiz Felipe ele tem as armas dele, como eu já disse, quer motivar a equipe dele. E o Sport está tranquilo, sabe as dificuldades que tem de jogar contra a equipe do Palmeiras, mas nós só temos um pensamento aqui que é de conseguir uma vitória, porque a vitória ela é muito importante para que nós possamos hoje, quem sabe, recuperar a liderança do campeonato novamente. Ok, obrigado. Bom, o Jackson, que eu já disse, deve jogar hoje, apesar de uma contusão, pode estar enfrentando o futuro time dele. O Palmeiras tem prioridade na compra do passe do jogador num acordo feito entre as duas equipes. Por esse acordo, o
o Palmeiras cedeu ao Sport por empréstimo o Cris. A gente vai tentar chegar ali para conversar com o Jackson, ver o que ele acha de enfrentar hoje o futuro time dele. Hein, Jackson? Hoje, jogar com o Palmeiras, pode ser seu futuro time, muda um pouco ou não? Não, de maneira nenhuma, não muda não. Acho que eu não estou pensando nisso agora não, eu estou pensando no esporte. Vamos procurar fazer uma boa partida para que a gente possa somar pontos, já que a gente vem de uma derrota frente ao Goiás e nós começamos o campeonato bem, não podemos deixar cair, temos que nos manter aqui até o final do campeonato entre os 8. A negociação com o Palmeiras, está certo ou não? Não estou sabendo de nada não, socorreu alguns boatos lá em Recife, eu não procurei muito me aprofundar nisso não, mas vou deixar até o final do campeonato. Se Deus quiser, se tudo der certo, pode acontecer. Tá joia, boa sorte para você, obrigado, Jackson. Bem, Palmeiras e Sport, hoje no Parque Antártica, às 8h30 da noite. Paulo Renato Soares, ao vivo para os 60 minutos. E a rodada de hoje tem mais 7 partidas. Confira os jogos marcados para as 8h30 da noite. Em Campinas, jogam Ponte Preta e Flamengo no estádio Moisés Lucarelli. Goiás e Cruzeiro se enfrentam no Serra Dourada, em Goiânia. No estádio do Barradão, em Salvador, jogam Vitória e Guarani. América Mineiro e Paraná Clube jogam em Belo Horizonte, no estádio Independência. Grêmio e Juventude, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. E América do Rio Grande do Norte e Internacional se enfrentam no Machadão, em Natal. E o São Paulo vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, preocupado com as contusões. O caso mais sério é o de Raí, que pode ficar 2 semanas afastado do time. O vídeo-repórter Marcelo Novaes acompanhou o último treino do tricolor. Na terça-feira dessa semana, o time do São Paulo treinou desfalcado. É que o meia Raí sofreu uma contusão no último domingo quando o Wilson Gotardo, do Cruzeiro, entrou forte no seu tornozelo. Depois da entrada forte do zagueiro Wilson Gotardo, Raí ficou fora dos treinos na segunda e na terça-feira. Durante esses 2 dias, bateladas de exames médicos. Os 3 jogadores que o São Paulo tem contundidos, tem possibilidade de utilização na partida de meio de semana? Na verdade, para o meio de semana, nenhum dos 3 a gente está prevendo aproveitamento, né? Somente para o final de semana que a gente vai aguardar a evolução do caso do Carlos Miguel e do Rogério Pinheiro. O Raí, então, a contusão é preocupante, a situação dele não é boa, doutor? A gente vai aguardar um pouquinho a evolução clínica dele e repetir a ressonância talvez daqui a umas 2 semanas, né? Mas de qualquer forma preocupa, foi um trauma relativamente forte e a gente está aí aguardando a evolução do quadro. Você está preocupado? Porque você nunca sofreu uma contusão desse nível? Nunca tive nenhum problema no joelho, né? Já tive alguns pancadas em tornozelo e tudo que tive, mas nada de muito forte, né? O joelho é a primeira vez, então por isso eu também sou completamente leigo nesse assunto, né? A nível médico e também como paciente. Graças a Deus nunca tive nada. E vamos esperar com calma. Você falou que está preocupado porque é leigo nesse assunto. Você tem médico em casa? O médico em casa, mas como paciente é sempre uma outra visão. Mas claro que vou também conversar com o Dr. Sócrates, né? Tem um outro também que é médico, mas também é ginecologista. Esse não vai poder ajudar muito, não. Vídeo-repórter Marcelo Novaes para os 60 minutos. A Justiça determina o fim da Independente, a maior torcida organizada do São Paulo. A ação movida pelo Ministério Público é consequência direta da batalha campal no final do Campeonato de Futebol Júnior, em 95, no Pacaembu, entre são paulinos e palmeirenses. Na briga, um torcedor morreu. A torcida Mancha Verde do Palmeiras também foi obrigada a fechar as portas. A Gaviões da Fiel do Corinthians é o próximo alvo do promotor Fernando Capês. O processo está em andamento. Um homem de 54 anos mantém o espírito de aventura mais vivo do que nunca. Steve Fossett quer dar a volta ao mundo a bordo de um balão e está conseguindo. O que Steve Fossett quer é ser o primeiro homem a dar a volta ao mundo num balão sem escalas. O Solo Spirit, que partiu da Argentina, atravessa agora a África do Sul e está a 240 quilômetros da cidade do Cabo. Um avião acompanha a aventura de Fossett, que está a mais de 7.000 metros de altura. Ele tem 54 anos e é o recordista de distância percorrida por um balão, quase 17.000 quilômetros. A marca foi obtida em 97, numa tentativa frustrada de volta ao mundo. 2 apostadores de São Paulo e um do Pará acertaram as 5 dezenas do concurso 440 da Quina.
Cada um vai receber R$ 223.500. Os números sorteados foram 35, 64, 66, 70 e 79. Repetindo, 35, 64, 66, 70 e 79. Veja a seguir, a moeda japonesa se recupera um pouco depois da queda de ontem. Pesquisa aponta subida de Francisco Rossi na corrida eleitoral para o governo de São Paulo. O eleitor ainda tem muitas dúvidas sobre a urna eletrônica. A Justiça Eleitoral incentiva o uso da cola para agilizar a votação. Na Rede Cultura, documentários especiais revelam as faces do mundo. Nesta quarta, a trajetória do povo Sioux, a luta pela sobrevivência, as tradições que resistem a cada geração e as lembranças dos descendentes da tribo. Lágrimas de 7 gerações, nesta quarta, 11h30 da noite. Em agosto, um novo gosto no ar. Um gosto que vai deixar a gente com água na boca. 70% da superfície da Terra é coberta de água. O corpo humano depende de água para sobreviver. Será que você ainda tem dúvidas sobre a importância da fórmula H2O? Na Rede Cultura, uma série de programas para crianças, adolescentes e professores contam o que todos nós devemos fazer para que o nosso planeta não vá por água abaixo. Chuachu Água, um programa que dá um banho de conhecimento e deixa a garotada esperta até debaixo d'água. Chuachu Água. De segunda a sexta, 15 para as 10 da manhã e 1h30 da tarde. Em agosto, tem um gosto novo no ar. Novos programas da Rede Cultura. O Brasil tem cerca de 6,5 milhões de eleitores fantasmas com mais de 25 anos de idade. Segundo projeção feita pelo IBGE, este ano a população nesta faixa etária seria de 78,3 milhões. Já o Tribunal Superior Eleitoral diz que existem 84,7 milhões eleitores. O TSE acredita que esta diferença aconteça porque eleitores mortos continuam no cadastro eleitoral por falta de fiscalização. O eleitorado fantasma facilita fraudes. Uma mesma pessoa poderia votar 2 vezes, usando o título de um morto. Este ano estão sendo instaladas mais de 90 mil urnas eletrônicas em todo o país. Através de simulações e de propaganda na TV, o TSE vai ensinando aos eleitores como votar. Mas a maquininha ainda assusta muita gente. Veja aí a reportagem de Paulo Renato Soares. Voto eletrônico? Não gasta nem 5 minutos. Rapidinho, sou espertinha, né? A aposentada Hermínia Neves até que tentou entender a novidade, mas era informação demais. A senhora não quis nem fazer o teste, né? Não, depois a gente faz. Assusta um pouco? É. A empregada doméstica Veroneide da Silva aceitou fazer um teste e foi até o fim. Escolheu os candidatos e votou. Em 3 minutos. Tempo demais, de acordo com a Justiça Eleitoral. O TSE calcula que as pessoas vão demorar cerca de 30 segundos, só demorou quase 3 minutos para votar. 3? É, então eu demorei mais então. Sabe o que é que os números são muito perto, lá é pequenininho. Para quem já está acostumado com tecnologia, a urna eletrônica não é problema. Muito mais rápido. Não teve nenhuma dificuldade? Nenhuma. Não tem segredo nenhum. Rapidinho, bem fácil. O problema é que só em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, quase 18 milhões de pessoas terão de encarar a maquininha em 87 municípios, que representa 76,5% do eleitorado do estado. E a maioria ainda tem dúvidas. O TRE quer evitar confusão e perda de tempo, ensinando o eleitor em votações simuladas como esta. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral já sabe que no dia 3 de outubro, a eleição vai acabar depois do horário previsto. O atraso esperado é de no mínimo 1 hora. Onde é que o eleitor pode procurar uma urna para aprender a mexer?
Além da divulgação feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, os cartórios promovem, a seu critério, as demonstrações dessa urna eletrônica. Basta ligar para a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral no telefone 232-1588. O cientista político Gaudêncio Torquato também acredita que o eleitor vai demorar mais na hora de votar. Em compensação, ele diz que os erros serão mínimos. O processo da urna, na minha visão, é muito mais ágil, há uma visibilidade maior, ele até vê a foto do candidato. Então, de forma que, na minha visão, o processo da urna eletrônica é mais eficiente. Nesta eleição, o eleitor votará para 5 cargos diferentes. Na urna eletrônica, a escolha é sempre pelo número do candidato. Para facilitar a operação, o Tribunal Superior Eleitoral está distribuindo aos eleitores folhetos como este, que vão servir como uma espécie de cola. Aqui na última folha você pode anotar o número do seu candidato e aí no dia da eleição é só trazer e passar para a urna eletrônica. A cola dá segurança ao eleitor na hora de digitar os números do candidato. Mas o aposentado Martin Gross acha que é preciso mais do que isso para tudo sair direito. Com paciência a gente faz. Vou anotar aqui para na hora ficar agilizado também lá, para não demorar muito. Agora é esperar para ver os resultados dos 78 milhões de reais investidos pela Justiça Eleitoral em mais de 90 mil urnas para todo o Brasil. Paulo Renato Soares, 60 minutos. Bom, houve aí um erro de informação. A eleição acontece o primeiro turno, dia 4 de outubro. Daphnis. Pois é, e a Justiça Eleitoral está incentivando a distribuição dos folhetos para cola, porque este ano não haverá lista de candidatos nas cabines. Em estados como São Paulo, existem mais de 2.000 candidatos ao todo, o que inviabiliza a consulta na hora de votar. Francisco Rossi, candidato do PDT ao governo de São Paulo, segue na frente e se distancia ainda mais dos adversários. É o que revela a nova pesquisa Ibope TV Globo e Jornal Estado de São Paulo. Francisco Rossi, do PDT, tinha 24% das intenções de voto na última semana de julho. Agora subiu para 27%. Paulo Maluf, do PPB, caiu, tinha 23% e na nova pesquisa aparece com 22%. Mário Covas, do PSDB, também caiu. Estava com 12% das preferências e agora recuou para 11%. Marta Suplicy, do PT, subiu e empatou com Covas. Estava com 10% e chegou aos 11%. Orestes Quercia, do PMDB, foi de 7% para 8%. Votos brancos e nulos caíram de 13% para 11%. 10% dos eleitores pesquisados continuam não revelando o voto. Foram feitas 1.000 entrevistas entre os dias 5 e 9 de agosto em todas as regiões do estado. O mercado financeiro internacional respira um pouco mais aliviado nesta quarta-feira. A moeda japonesa se recupera um pouco do tombo de ontem, quando atingiu a mais baixa cotação dos últimos 8 anos. Os especialistas acreditam que a ameaça do Banco Central de intervir no mercado ajudou a levantar o iene. Mas o mesmo não aconteceu com a Bolsa de Valores, que fechou em baixa de 0,2%. Este mês, a Bolsa de Tóquio ainda não fechou em alta nenhuma vez. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta hoje, depois da forte queda de ontem. O que está havendo, na verdade, é o que os analistas chamam de uma recuperação técnica. As principais bolsas do mundo também estão em alta. Os especialistas internacionais não acreditam que a moeda chinesa passe por uma desvalorização, o que acentuaria a crise. Isso trouxe um novo fôlego ao mercado. Confira agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial vale R$ 1,17 na compra e na venda. No paralelo, é negociado a R$ 1,21 na compra e R$ 1,22 na venda. O dólar turismo vale R$ 1,13 na compra e R$ 1,20 na venda. O grama do ouro está cotado a R$ 10,90. A Bolsa de Valores de São Paulo registra alta de 2,37%. Os CDBs pós-fixados de 153 dias pagam juros de 14,5% ao ano mais TR. Os CDBs pré-fixados de 30 dias pagam juros de 16,12% ao ano, já descontado o imposto de renda. E a caderneta de poupança que vence hoje rende 0,97%.
Houve um tempo em que o Japão chegou a ser visto como uma ameaça à supremacia econômica dos Estados Unidos. E olha que não faz tanto tempo assim. Os japoneses enriqueciam exportando carros, chips para computadores e produtos eletroeletrônicos. Mas alguma coisa deu errado. E hoje o Japão continua ameaçador em sentido contrário. Vamos conversar sobre a nova onda da crise asiática com o economista Paulo Yokota. Boa tarde, senhor Paulo. Boa tarde. Em primeiro lugar, essa desvalorização tão grande ontem, a maior dos últimos 8 anos, do iene, o senhor acha que pode ter sido orquestrada pelo governo japonês para facilitar as exportações no país? Na realidade, não há um esforço da economia japonesa no sentido de conter a desvalorização da sua moeda. Está havendo, na realidade, um estímulo à exportação japonesa, alguma medida no sentido de evitar uma importação exagerada. E isso faz com que todas as economias que giram em torno do Japão, principalmente as economias asiáticas, enfrentem alguma dificuldade. Essa possibilidade que os analistas levantaram hoje do yuan, que é a moeda chinesa, não ser desvalorizada, tem um fundo de verdade ou o risco é grande de desvalorização na China também? Há um esforço mundial no sentido de que o ien não desvalorize exageradamente, forçando que haja um ajustamento no câmbio chinês. O problema é mais em Hong Kong do que com o yuan. O Hong Kong Dollars, que continua atrelado ao dólar, não desvalorizou. Pelo contrário, valorizou muito, enquanto todos os seus vizinhos desvalorizaram. Isso é que faz com que haja um ataque muito grande em Hong Kong. Tá, uma nova crise, ou pelo menos um acirramento dessa crise lá no Sudeste Asiático, de que forma ela atinge o Brasil? Pode ser uma consequência pior do que foi em outubro do ano passado? O que está acontecendo é que nós estamos com um cenário mundial complicado. Nós estamos com um problema na Rússia, existe, digamos, uma bolha na economia americana, a economia europeia, que estava também recuperando, entrou em murcha. Com tudo isso, o problema asiático fica mais grave. E, na realidade, se nós tivermos uma desvalorização na China, o distúrbio que nós teríamos em toda a economia mundial seria muito grande. Isso é que está se tentando evitar. No entanto, existem limites para essa intervenção governamental, procurando fazer com que haja um ajustamento mais suave, não haja um brusco ajustamento em toda a economia, mas que algum ajustamento terá que ocorrer ao longo do tempo, não há dúvidas. Quem está sentindo muito essa crise lá no Japão são os decassegues. Cerca de 230 mil se mudaram para o Japão para trabalhar. Desses, 22 mil, em torno de 22 mil, teriam já perdido seu emprego. Inclusive, houve um suicídio de um decassegue brasileiro no final da semana passada. Quer dizer, como fica a situação deles? Seriam os primeiros a serem demitidos numa situação mais grave? Existem muitos trabalhadores temporários no Japão, muitos provenientes do Paquistão, da Índia, de diversos países do mundo. Os decassegues que foram do Brasil têm alguma origem japonesa. Então, eu diria que eles não são as primeiras vítimas. As primeiras vítimas são pessoas que não têm nenhum sangue japonês. Aqueles que são casados com japoneses, aqueles que estão relacionados com o Japão, também sofrerão, não há dúvida nenhuma, porque não existe uma perspectiva de médio prazo de uma recuperação ativa da economia japonesa. Senhor Yokota, uma das grandes qualidades de uma economia seria a poupança. E o que a gente ouve é que no Japão está acontecendo exatamente o contrário. Porque depois do final da Segunda Guerra, quer dizer, se incentivou tanto a população a poupar, até para reconstruir o país por causa da guerra, que se poupou de tal forma que hoje não se gasta dinheiro no Japão. E que esse seria um dos grandes problemas, a poupança exagerada, não há o consumo, e aí você tem todo esse ciclo vicioso que pode terminar em recessão. Como mudar a mentalidade do japonês? Isso é muito difícil, porque a população japonesa está mais idosa, eles sofreram todos esses problemas decorrentes do estouro da bolha, os ativos, as riquezas, o patrimônio que eles esperavam ter, foi reduzido em termos de ien ou dólar. Com isso, eles se sentem relativamente pobres e estão evitando um consumo exagerado. No entanto, acontece uma contradição também. A economia americana, que é considerada em estado muito bom no momento, até exuberante, na realidade está praticamente com uma poupança zero. Eles estão vivendo financiado pelos japoneses e pelos chineses. Essa é uma situação que terá que ser corrigida. Não há dúvida nenhuma que, na medida que a poupança é investida em tecnologia, em equipamento, ele terá condições melhores de gerar uma produção mais eficiente e melhor.
Tá ótimo. Senhor Iocota, muito obrigado ao senhor pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Cultura 60 Minutos. Madeleine. As contradições da natureza. Enquanto boa parte do leste da Ásia sofre com as enchentes, o Vietnã vive o drama da falta de água. A seca no país já está sendo considerada uma das piores do século. A região mais pobre do centro do país também é a mais atingida. As plantações estão perdidas, a população morrendo de fome e desidratação. Os casos de dengue chegam a 8.000. Na área rural, as famílias passam o dia cavando os poços secos à procura de água. A justiça americana condena os 2 meninos que mataram 5 pessoas numa escola do estado de Arkansas. Mitchell, de 14 anos, e Andrew, de 12, vão ficar presos num reformatório até completar 21 anos. Em março, eles se esconderam numa mata perto da escola e de lá mataram a tiros 4 meninas e um professor. O juiz não aceitou a alegação de insanidade mental. Os Rolling Stones fazem o primeiro show na Rússia depois de 30 anos. Desde 67, a banda tentava entrar no país. Mas o ex-governo soviético considera os músicos dos Rolling Stones decadentes. Ontem à noite, em Moscou, os fãs russos finalmente puderam ouvir Mick Jagger e seus companheiros. Veja a seguir, um serviço para quem procura comodidade e ganha espaço no mercado, o consultor pessoal. Ecologistas reclamam do prazo a mais dado às indústrias para o cumprimento da lei ambiental. O cantor Ed Mota volta ao estúdio. Vai unir o seu talento à afinada Fat Family para um disco de peso. As empresas que ainda não cumprem a nova lei ambiental têm agora um prazo de 5 anos para regularizar a situação. A medida agradou as indústrias e irritou os ecologistas. A reportagem é de Alan Severiano. Foram 7 anos de discussões no Congresso até que em 31 de março deste ano, finalmente entrou em vigor a Lei de Crimes Ambientais. O governo passou a ter o direito de aplicar imediatamente multas e penas às empresas e aos responsáveis por crimes contra a natureza. Esta indústria química, instalada numa área de mananciais, na região do ABC, em São Paulo, já foi autuada várias vezes. Investiu 40 milhões de dólares na última década em programas de preservação ambiental. Construiu uma estação de tratamento dos resíduos e está desenvolvendo novas técnicas de recuperação do solo contaminado por produtos tóxicos. Percebe-se nitidamente a melhora da imagem da empresa perante a comunidade através desse trabalho todo, seja de informação à comunidade, seja de formação também dos nossos funcionários, seja da conscientização, enfim, de cada um no seu trabalho. Já as empresas que ainda estão cometendo crimes ambientais funcionando sem licença, agora têm um prazo de 5 anos para corrigir as irregularidades. É o que determina a medida provisória editada na última sexta-feira pelo governo federal e que vem causando polêmica. As multas já aplicadas serão mantidas, mas as empresas se livram de sanções administrativas, como a paralisação das atividades, por exemplo, durante o período de adaptação à lei ambiental, que pode ser prorrogado por outros 5 anos. O período de transição é necessário, diz o diretor de controle da poluição da Companhia de Saneamento Ambiental de São Paulo. 2.600 empresas no estado terão que assinar um termo de conduta até o final do ano, onde se comprometem a cumprir um cronograma para acabar com a poluição. Um termo bastante claro que estabelece o compromisso ou um conjunto de compromissos que se desenvolvem no tempo, que não cumprida uma determinada medida é de execução direta, quer dizer, a interdição, o fechamento ou a multa é imediata. Para o diretor da organização não governamental Greenpeace, a medida provisória é um retrocesso e pode comprometer a aplicação da lei nos próximos anos. Ela, na verdade, anula os efeitos práticos da Lei dos Crimes Ambientais que havia sido votada agora em março. O prejuízo é, na verdade, da coletividade como um todo. Nessa situação, na verdade, eu diria, não há, inclusive, ganhadores.
A própria indústria que deixa, digamos assim, de fazer o esforço para diminuir a poluição, ela, na verdade, está perdendo. Ela perde competitividade, perde possibilidades, na verdade, de continuar crescendo à frente. Um pequeno animal peludo, cego e surdo e que muitos cientistas acreditavam extinto. O bicho de apenas 45 gramas é um marsupial que foi encontrado na Austrália e que se esconde na areia ao menor sinal de perigo. Ele é a nossa imagem do dia. Um novo tipo de serviço ganha força no mercado, o consultor pessoal, para quem leva uma vida corrida e pode gastar para ter comodidade. É um profissional que alia a prestação de serviços de qualidade com atendimento VIP. Veja com Tereza Cristina de Barros. O mais popular deles é o personal trainer, um professor particular de ginástica. A moda pegou e algumas academias já oferecem o serviço. O personal trainer faz o programa de exercícios de acordo com as características do aluno e as metas que pretende atingir. A dedicação integral pode incluir tarefas extras. Em muitas manhãs, o aluno até me pede, na noite anterior, que eu ligue para ele para despertá-lo. Você é o despertador? Passo a ser o despertador também do meu aluno. Sair da multidão e ter exclusividade custa mais caro. Você como personal trainer, você consegue render muito mais, ele exige muito mais de você. Você não pode enrolar, não pode faltar, não pode chegar atrasado. Orientar pessoas com problemas no emprego é o ramo desta consultora. Casos comuns: trabalhadores se sentem pouco valorizados ou têm dificuldades de relacionamento na equipe. O papel da especialista é descobrir o que há de errado e apontar soluções. Neste negócio, os clientes exigem sigilo. A sobrevivência no competitivo mercado de trabalho impulsiona este tipo de consultoria. Hoje, o mundo espera das pessoas que elas sejam especiais, que elas deem uma contribuição muito diferenciada. Festa com comida japonesa e sushi man. Muito trabalho no restaurante para preparar o jantar na casa do cliente. O cardápio foi combinado de acordo com o gosto e o tamanho do bolso do consumidor. Cristiane, fica muito mais caro fazer uma festa com sushi, sashimi em casa do que no restaurante? É mais ou menos a mesma coisa? Não, se a gente entregar na festa, eu entrego a comida e as louças, fica praticamente o mesmo preço. O que pode encarecer um pouco a festa é o preço da mão de obra. E a presença do sushi man. A presença do sushi man, claro. O Sushi Man é um show que costuma atrair público. Os convidados não resistem à cozinha. Eu adoro, sempre que eu posso estou aí. E eu me arrisco de vez em quando fazer uns sushis, né? E sempre a gente aprende um truquezinho. De quantos convidados você dá conta fazendo sushi para alimentar? Trabalhando com tranquilidade, entre 40 e até 50 convidados a gente consegue dar conta. Um showzinho, né? E essa é a prova da coisa. Ana Paula apenas observa. Na festa, ela não quer se preocupar com nada. Na hora que começar a chegar os convidados, você só tem que se divertir e divertir os convidados. Mudar a imagem de uma pessoa, renovar o guarda-roupa. A partir do questionário sobre os gostos, necessidades e modo de vida do cliente, a consultora de estilo vai às compras. Muita gente insegura com a própria aparência ou com as tendências da moda pede socorro a essa profissional. Quem são as pessoas que procuram a sua ajuda? Olha, basicamente pessoas que não têm tempo para estar saindo, comprando roupa, sabe? Como trabalham até tarde, final de semana. Também, sei lá, pessoas descasadas, que querem se reformular, mudar o seu guarda-roupa, mudar a imagem. Muitas vezes a consultora de estilo faz a entrega a domicílio.
Na vida agitada de Adriana, não sobra tempo de comprar roupas. Ela contratou Ana para cuidar disso. Esta é a seleção de roupas para uma festa na qual a Adriana quer arrasar. Ela é expert em consultores. Já coleciona 2. Acho que todo tratamento que é individualizado, ele torna você, naquele momento, com aquela pessoa, uma pessoa especial, né? Aquela roupa se torna especial, a festa que você está indo se torna especial. O consumidor brasileiro mudou o seu grau de exigência. Pessoas nos procuram pela falta de tempo, né? E pela praticidade que isso acaba trazendo. Temperaturas mais altas nesta quarta-feira em São Paulo. E o calor já provoca chuva no oeste do estado. Veja a previsão para todo o país. Na região norte, a nebulosidade aumenta à tarde com chuvas isoladas, máxima 34 graus. No nordeste, chuva no litoral da região, máxima de 35. Céu nublado na região centro-oeste, máxima de 36. Chuva no sul do país com períodos de melhoria, máxima de 25. No sudeste, aumento de nebulosidade e chuva à tarde, máxima de 30 graus. Em São Paulo, pancadas de chuva em pontos isolados do estado. Na capital, máxima de 28 graus. Litoral, 26. E no interior, chega aos 30 graus. Ed Mota volta ao estúdio para gravar um novo CD. Desta vez, como convidado de um grupo de peso, o Fat Family. O resultado desta união você confere na reportagem de Luciana Guerin. Não fica bem pra mim, pra perdoar. Tem certeza, dá certeza que não vai mudar de atitude. Isso começou tudo com meu pai. Meu pai também, ele cantava em banda, fazia programas em TV. Isso aí, desde pequenininho, a gente pegava um cabinho de vassoura, ia cantar, e pulava no sofá, ia tirando músicas. Em casa, assim, sempre tinha festinhas, churrasco, então nós cantávamos todos juntos. Vocês moram todos na mesma casa? Todos, atualmente todos, menos o Sidney, que é casado, tem uma filhinha de 4 anos, mas o restante todos moram na mesma casa, com o pai e a mãe. Tem certeza, dá certeza que não vai. Eu sempre reclamei tanto, poxa, não tem voz, não tem... Né, no Brasil, sempre foi uma coisa tão difícil, né? Sempre tão assim, a música brasileira é muito forte pela música, pela melodia, pela harmonia dela. Mas a coisa do canto, que a música negra americana tem, que a voz como um instrumento, como um improviso, né? Isso nunca teve, né? E agora acho que tem um grupo lá do Rio, o Ebony Vox, também é muito bom. Sabe, acho que está surgindo um negócio bacana, assim. Até que enfim, né? Pelo fato de ser da mesma família, geralmente as vozes se casam, né? Cada um tem o seu timbre, mas a casa, a voz um com o outro. É um presente, né? Um presente da natureza e da música, né? Todos juntos, né? Assim, é super bonito de ver e de estar aqui, poxa. Eu, por mim, fazia o show todo com eles, né? Não cantava em nenhuma música, ficava só tocando. Vocês estão preparando o primeiro CD? Isso, esse é o nosso primeiro CD, o pessoal reclama da demora, o público, né, pede tudo, mas é porque está sendo um trabalho delicado, está sendo bem trabalhado mesmo. Eu participo e eu gravei lá, fiz o arranjo lá junto com o Torquato e toquei uns teclados lá com ele e tal. Tem músicas do Ed Mota, né, uma música do Ed Mota, tem da Cacá Moraes, Herbert Viana... E outros, né? Tem vários. Tem Paula Tolley. Hoje nós estamos montando banda e ensaiando também, mas tem shows previstos para o mês de setembro. Vocês e o Ed Mota no palco... Então, assim, de peso, é uma composição de peso. Com certeza, o palco é forte. O Jornal da Cultura, 60 minutos, termina aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Outras informações você tem logo mais no Opinião Nacional e no Jornal da Cultura. Uma boa tarde.
amor,